Olá, olá, meus queridos companheiros, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma série de estudos da doutrina espírita, uma série que vai estudar a história do cristianismo, século a século. Cada live estudaremos um século diferente, gerando, portanto, 20 lives sobre a história do cristianismo. Estaremos aqui para esse estudo nós dois. Meu queridíssimo Rafael Siqueira, que vai estar conosco, e eu, Jorge Elahá. Rafael, conta para nós quem é você, de onde você vem. Conta para a gente. Olá, olá, meu querido Jorge Elahá. Olá, olá a todos vocês que estão no nosso chat. Elahá, tem tanta gente querida, tem tanta gente que a gente encontra, que a gente abraça, que a gente gosta de conversar. Bom, eu sou Rafael Siqueira, sou da cidade de Niterói, frequento a Sociedade Espírita Fraternidade, que é a casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Sou um trabalhador espírita, alguém que, com muita felicidade, está aí nesse projeto de falar do cristianismo, relembrar as nossas origens, relembrar de onde nós viemos, tanta coisa boa que essa doutrina cristã fez por nós, e também relembrar alguns fatos que a gente pode ressignificar para viver o espiritismo e o cristianismo cada vez com mais ardor nos dias atuais. Me fala dessa sua relação com o cristianismo, esse seu interesse. Você gosta de estudar essa parte, a história do cristianismo? Você tem uma relação com isso? Tenho, Elahá. Eu sou nascido em um berço católico, sou originário da cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, então posso dizer para você que eu perpassei todas as fases da Igreja Católica, cumprindo aqueles sacramentos. Fui batizado, fiz a primeira comunhão, fui crismado, participei das... Com que idade que crismou? A gente crisma com 15 anos. 15. A crisma nada mais é do que a renovação dos votos do batismo. É uma cerimônia bem bonita, muito ritual, mas dentro do nosso processo de respeitar e conviver harmoniosamente com todas as religiões, eu posso dizer que é uma cerimônia bem bonita. Então, eu fui abelhinha de Jesus, Elahá, depois entrei para a colmeia de Jesus. Não sei, o que é abelhinha? Abelhinha de Jesus é quando a gente é bem jovem, eles vão congregando crianças, adolescentes para trabalhar na colmeia de Jesus. Olha que interessante. Depois fui crescendo, fui me apaixonando por Francisco de Assis, que em seguida... Só um minuto, antes do Francisco. Você foi coroinha? Fui coroinha. Fui coroinha. É uma experiência fantástica. Porque o que faz um coroinha? Um coroinha nada mais é do que um jovem que auxilia o padre, o pároco, nas cerimônias da igreja. Então a gente ajuda nas cerimônias da missa, a gente chega um pouquinho mais cedo, a gente estuda, a gente faz parte de todo aquele cerimonial da igreja. É diferente de sacristão. É diferente do sacristão. O sacristão já é um adulto que na igreja ele tem funções específicas de auxílio mesmo ao padre. Existe uma hierarquia dentro da Igreja Católica. O coroinha costuma ser um jovem, que ao adentrar... um jovem, uma criança, adolescente, que ao adentrar na fé católica, ele começa a aprender as cerimônias da igreja. O sacristão já é aquele adulto que começa a auxiliar o padre em tarefas que a gente chama de subsidiárias. Um levita. Tá certo, é uma boa comparação. Um levita. Mas você estava falando de Francisco, e aí, o que aconteceu? Bom, na Igreja Católica eu me apaixonei por Francisco de Assis, porque eu sentia que a Igreja, Elahá, ela trazia muita suntuosidade, muita ritualística externa, muitos dogmas, muitos artigos de fé,
uma reverência irrestrita ao poder papal, aquilo que o sacerdote falava, a gente não podia questionar um padre, era tudo digno de fé. A gente tinha as nossas confissões e as conversas com o nosso padre, o nosso pároco, era sempre no sentido, meu filho, isso é a ortodoxia da igreja, é um artigo de fé, você precisa aderir e seguir por esse caminho. Então, Francisco, na minha cabeça, era alguém que vivia de uma forma diferente, porque ele se apresentava como um seguidor do lídimo evangelho. Alguém que, no primeiro momento, se afastou da opulência da igreja, se aproximou dos pobres, da natureza, dos animais, e quis viver o evangelho no contato com as pessoas, longe dos claustros, distante daquela pompa exterior para celebrar o altar do sentimento. Eu quis me tornar sacerdote, cheguei a ser chamado para... Foi. Poxa, que legal! O padre da igreja em Itapiruna, Padre Roberto, hoje ele é bispo diocesano na cidade de Campos dos Goytacazes. E Campos dos Goytacazes, só uma curiosidade, é a cidade de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, um amigo muito próximo de Chico Xavier. Então, Campos Sim. É a cidade de Clóvis, de Nina Aroeira, e uma cidade que Chico visitou muitas vezes. E esse Dom Roberto hoje é bispo em Campos dos Goytacazes. Ele me chamou, meu filho, eu acho que você tem vocação para entrar para o seminário. E é interessante porque ele viu uma vocação que eu mesmo até então não tinha visto. Isso que idade? Eu tinha de 17 para 18 anos. Mas a vocação talvez não fosse essencialmente para o cargo de padre. Eu me sentia vocacionado para a religião, para um reencontro com Jesus. Eu não queria ver naquela cruz, Elahá. Eu queria ver Jesus na proposta de amor, na proposta de vivência do Evangelho. Então eu gostava de estudar as parábolas, gostava de estudar com encantamento tudo aquilo que Jesus trazia. Não me tornei sacerdote, me casei e depois me tornei espírita, com muita alegria, porque o espiritismo foi me trazendo as respostas que a doutrina católica não conseguiu me dar. E eu consegui fazer uma união, porque a gente sabe que Francisco tem uma presença muito forte no movimento espírita. Sim. Então eu me tornei... Vou fazer aqui uma espécie de construção. Eu me tornei um franciscano espírita, ou um espírita franciscano. Você se sente, então, ligado à figura de Francisco de Assis, né? Me sinto ligado à figura de Francisco de Assis. E muitas pessoas questionam, como assim? Você é franciscano ou você é espírita? Eu não acho que as coisas são excludentes. Eu acho que tudo na vida se soma. Eu acho que na vida a gente pode convergir no ideal do amor. E hoje é sabido por relatos que para mim são fidedignos de que Francisco é a reencarnação do apóstolo João. E quando a gente abre o Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, o primeiro espírito que assina o Prolegômenos, João Evangelista, Francisco. Muito legal. Muito legal. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Para quem não conhece, eu não tenho história cristã. Eu nasci num lar de mãe judia e de pai que gostava muito de religiões orientais. Então, eu não tive proximidade com Jesus nem com o cristianismo. Aos 17 anos, eu conheci a doutrina espírita e fui conhecer Jesus já dentro da visão espírita. Tinha algumas notícias, né, de Jesus, mas nada muito assim, significativo. Para mim, Jesus era igual a Buda, que a gente estuda Buda e acha legal, né? Um pensador. Para mim, Jesus era um pensador, era alguém assim. A mesma distância que eu tinha de Buda, eu tinha de Jesus, eu tinha de Krishna, eu tinha dos outros, como se eles fossem todos assemelhados, né? Aí a doutrina espírita veio trazer essa leitura, e aí, cada vez mais, a gente vai descobrindo novas dimensões do pensamento do Cristo, e a história do cristianismo acaba se apresentando como um elemento muito interessante
no nosso aprendizado sobre o que seja, de fato, a mensagem que Jesus deixou para nós. Daí, portanto, a razão pela qual nós decidimos que a gente deveria entregar para o movimento espírita um material que ainda não existe dessa forma, que é um estudo meticuloso, passando por cada século, pegando os pais da igreja, a patrística, os vários ícones que apareceram em cada século, para que a gente vá organizando na nossa cabeça o que de fato teria acontecido na história do cristianismo em si. Então, eu acho que a gente pode começar, não é? Acho que a gente já pode começar. Concorda? Com certeza, concordo. E Elahá, olha que interessante. Oi. Nós dois somos espíritas, mas você vem de um tronco judeu, eu venho de um tronco católico. Nós dois estamos unidos no ideal comum. O nosso ideal é o ideal do amor, o ideal da fraternidade. É tornar a doutrina, que antes era uma doutrina secreta, aberta para que todos possam compreender e convergir no ideal comum. Muito legal, muito bom. Então, o nosso objetivo não é falar da figura de Jesus, não é apresentar Jesus, porque isso já foi satisfatoriamente tratado por outros estudos, em outras lives, seus ensinamentos, tudo aquilo que diz respeito à sua história. Nós já temos um material satisfatório dentro do movimento espírita. Nossa preocupação é exatamente a partir do momento em que Jesus já não estaria mais encarnado entre nós e o fato de começar, a partir dali, o chamado movimento cristão. Existem três momentos que são apontados como sendo o início do movimento cristão. 3. Momento número 1, a crucificação e a morte de Jesus. Ou seja, ali naquele momento, pronto, acabou, eles então começam a história do cristianismo ali. Existe uma segunda visão, que diz que o movimento cristão começa quando terminam as ressurreições. Na última aparição de Jesus, quando ele lá na Galileia se reúne com os discípulos, tem aquele diálogo com Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e aí depois desse momento, ele então teria ascendido aos céus e não voltou mais. E há uma terceira visão, que diz que o movimento cristão ele começaria no Pentecostes, que é aquela incidência onde as, entre aspas, labaredas de fogo teriam descido sobre os discípulos e ali eles falaram línguas e dali para frente começa uma história completamente diferente. Então, 3 visões. Você acha que qual que poderia ser a mais indicada nesse sentido, Rafael? Como é que você enxerga isso? Elahá, eu quero confidenciar para as pessoas que eu já estudei a história do cristianismo sob o prisma da ortodoxia católica, sob o prisma da ortodoxia protestante. E quanto mais a gente estuda, mais a gente chega à conclusão de que a gente sabe muito pouco e precisa aprender cada vez mais. Aliás, quando Sócrates, na Antiguidade Clássica, já dizia só sei que nada sei, ele estava deixando para a gente um roteiro de aprendizado, porque o estudo é algo contínuo. Então, quando a gente vai estudar a história, a gente tem que ter alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é: eu não vou ter certezas, eu vou levantar hipóteses. As certezas que eu tenho são com relação à parte moral. Por exemplo, Jesus falou de amor e viveu o amor. Jesus falou de fraternidade, vivenciou a paz. O resto tem divergências, tem Sim. pontos que não coexistem entre os historiadores, os filósofos, aqueles que se debruçam para estudar. Então, veja, essas 3 hipóteses que você trouxe, elas são completamente plausíveis. A mim, me parece que o movimento cristão, ele teria nascido assim que Jesus desencarnou, no momento da crucificação. Por quê?
naquele momento, abre-se uma espécie de vácuo, porque os seguidores de Jesus teriam que tomar uma definição. Como seguir agora sem o nosso mestre? É um momento de definição, porque vejam, a gente vai voltar a ser um grupamento judeu com um pensamento diferente dentro da estrutura judaica? Talvez não fosse essa a hipótese que Jesus gostaria que os seus seguidores tomassem. Então, não me parece que seja razoável estender isso para frente. Me parece que no momento da crucificação é o momento, o start. Começamos daqui. Pois é, eu também acho que é um momento bastante marcante, porque ali na crucificação, você já vai identificar o comportamento que os discípulos terão naquela hora ali. Por quê? Porque ele faz o jantar com os 12, mas quando acontece a sua prisão, todos desaparecem. Nós só temos notícia de 2 discípulos que aparecem após a prisão de Jesus. Um é a figura de Pedro, que vai até a casa de Caifás, acontece aquela negação, ou seja, ele se apresenta, e uma coisa importante, né, que as pessoas dizem, como ele foi fraco, ele negou Jesus. E os outros, que nem sequer foram? Porque ele foi enfrentar o poder religioso do templo. Ele vai para dentro da casa do sumo sacerdote. Ele é muito corajoso, na verdade. E quando ele disse no jantar, eu daria até a minha vida por ti, ele estava querendo ir lá porque ele queria fazer alguma coisa, só que não deu para fazer nada. Ele estava cercado de soldados, não conseguia ter acesso a Jesus, acabou que... Mas ele vai, ele chega no pátio, ele passa para o lado de dentro, ele estava realmente determinado. E os outros que sumiram, que não apareceram, não foram para lugar nenhum? Eles simplesmente desapareceram. Então, um dos que aparece é Pedro, o que mostra uma postura até de liderança aí já nesse fato, que os outros não mostram. E um segundo que aparece não com um sentido de confrontação, não com um sentido de violência, de inaceitação, mas sim por um sentido de piedade. E de uma piedade mais pela mãe dele do que por ele propriamente dito. Porque quando ele sobe ao Calvário, ele sobe amparando Maria de Nazaré. Estamos falando do segundo, chamado João, o evangelista. João, o evangelista, ele aparece na crucificação ao lado de Maria de Nazaré, e é ele que ouve aquela frase, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, em que Jesus consagra sua mãe aos cuidados de João. E aqui entra uma coisa muito importante, a gente daqui a pouco vai conversar mais sobre isso, mas eu quero já me antecipar. É que alguns estudiosos dizem que isso demonstra que Jesus não tinha irmãos, porque se ele tivesse irmãos, ele não deixaria aos cuidados de outra pessoa a sua própria mãe. Se ela tivesse um pai, marido vivo, ou filhos, ele não precisaria recomendar a mãe para um discípulo, porque os filhos cuidariam dela. Então, é razoável, por essa lógica, nós imaginarmos que provavelmente Jesus não tinha irmãos. A gente vai encontrar dentro do Atos dos Apóstolos, né? E até em algumas passagens do Evangelho, uma citação de que Tiago, não o Tiago, o irmão de João, mas Tiago menor, fosse irmão de Jesus. Ele é chamado de o irmão do Senhor várias vezes. Mas mesmo nessa circunstância, a gente tem que considerar que naquele período, pessoas da família que eram mais próximas, como primos, sobrinhos, muitas vezes eram chamados como se fossem filhos ou irmãos. E isso é sempre lembrado quando se trata desta questão, não pela preocupação de Maria ser virgem ou coisa parecida, mas o fato de que esses indicativos apontam para nós que provavelmente ele fosse realmente filho único. Mas se ele não for,
Isso não muda nada, tá? Se eu estou colocando essa hipótese, como o Rafael bem colocou, a gente vai aqui trabalhar em cima de hipóteses e a gente vai construindo, todo mundo aberto, a possibilidade de que aquilo que se está falando possa ser revisto em função da natural questão que existe de alguém ter uma pesquisa que tem outra. E eu quero dizer a todos que nos ouvem o seguinte: quem tiver pergunta, pode ir fazendo, que a gente já vai tratando as perguntas por aqui por dentro. A gente não vai ter um tempo específico para isso. A gente vai dialogando, e se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, a Cleide já vai colocando aí para nós nessa discussão. Ok, Rafael? Ok. Elahá, eu quando estudava, eu gostava de ter métodos de estudo, que para mim facilitava muito. Então eu fazia palavras mnemônicas, eu criava roteiros, criava estruturas. Então, só voltando um pouquinho, Jesus teve 12 discípulos. 12 discípulos remonta às 12 tribos de Jacó. Sim. Então, existe uma correlação, porque se as 12 tribos de Jacó corresponderia a toda a raça humana, Jesus agora estava trazendo em 12 discípulos uma correspondência de todos nós, ou seja, ele veio para todos. E se eu falhar em algum nome aqui, Elahá, você me corrige. Nós temos Rúben, Simeão, Judá, Levi, Issacar, Zebulon, Aser, Gad, Dan, Naftali, José, Benjamim. São as 12 tribos de Jacó. E Jesus também teve 12 discípulos. E como é que a gente guarda esses 12 discípulos? Eu sempre guardei, Elahá, pelos pares de irmãos. Por exemplo, eu sabia que Simão Pedro era o mais velho. Ele tinha um irmão, André. Os dois pescadores de Betsaida. Eu sabia que havia um outro par de irmãos. Tiago maior era maior por quê? Porque ele era mais velho e também era maior em estatura, mais corpulento. Tiago maior e seu irmão, João Evangelista. Também eram os dois de Betsaida. Nós temos agora uma trinca de irmãos. Essa informação aí é uma informação fidedigna. Pode haver controvérsias? Pode haver controvérsias. Então nós temos Tiago menor, nós temos Judas Tadeu e nós temos Mateus Levi. Os três seriam filhos de Cleofas e de Maria de Cleofas. Cleofas também é chamado de Alfeu. Nós temos um outro discípulo que tem dois nomes, Elahá, porque nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, ele é chamado de Bartolomeu. No evangelho de João, ele é chamado de Natanael. E o que explica isso? O mais provável é que o nome dele seja Natanael e o patronímico, o sobrenome, seja Bartolomeu, de forma que ele seria Natanael Bar Ptolomeu, ou seja, Natanael Bar, em aramaico, filho de Ptolomeu. Ele teria uma ascendência grega, filho de Ptolomeu. Depois nós teríamos Filipe e Tomé o Dídimo. E aqui um outro dado histórico, porque Dídimo quer dizer par, gêmeo. Ele era gêmeo de quem? Nós não sabemos. E nós temos o último par de irmãos, a última dupla de apóstolos, né? Que seria Simão Zelote, que era uma das castas dos judeus que gostava de fazer revoltas contra Roma. E o único que não era galileu, que era Judas Iscariotes, que tinha esse nome porque ele era de uma cidade chamada Iscariotes, ou simplesmente Queriot, como diz a dona Amélia Rodrigues. Então, 12 discípulos. E olha que interessante, Elahá, porque quando Jesus foi apanhado para ser julgado pelo Sinédrio, um tinha traído, que foi aí o Judas Iscariote. Sim. Outro tinha negado 3 vezes, que era o Simão Pedro. 9 tinham fugido. No momento da crucificação havia somente um com ele, que era João. Então, agora fazendo uma ponte com o que você falou, no momento da crucificação a gente sabia
que um estava com ele, que o outro, que a gente fala que Simão Pedro, a gente coloca Simão Pedro como aquele que negou 3 vezes, mas a gente pode, pela psicologia, ter um olhar positivo sobre ele, porque ele negou, mas ele esteve na casa de Anás, de Caifás. Ele abriu o seu peito, eu vou. É lógico que ele teve a fraqueza de negar, não, eu já te vi com aqueles homens, eu já te ouvi com ele. Não, mas veja, ele fraquejou no momento decisivo. Tanto que Dona Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala que Simão Pedro foi fraqueza e força. Ela usa o F para dizer de fraqueza e dizer de força. E a gente sabe que Simão Pedro, depois, ele dá os seus dias por Jesus a ponto de morrer de ponta cabeça por volta do ano 66 em Roma, crucificado em Roma. Mas o fato, Elahá, é que apenas João e algumas mulheres, porque o Evangelho de João diz das 3 Marias. E a gente não se deu conta que as 3 Marias é aquela trinca de estrelas que há no espaço. As 3 Marias, Maria de Magdala, Maria de Jerusalém e Maria, a mãe de Jesus. Ou seja, 3 mulheres, apenas um homem. Olha a grandeza e a bravura das mulheres. Quando a gente lê a obra de André Luiz, no plano espiritual, usualmente as benfeitoras são mulheres, são mães. E eu aqui não estou diminuindo os homens, não, estou dizendo um fato histórico que aconteceu. Então, o cristianismo, o movimento cristão, começa ali. O que ocorreu com João? O que ocorreu com Simão Pedro? Qual foi o destino daqueles outros 9 que fugiram? Daí a gente pode começar. Então, você colocou aí essa questão, antes de falar sobre o destino desses outros 9, desses 12, né? A gente sabe que eram 12. Um deles vai se suicidar. Judas Iscariotes. Ele se suicida. E quando ele se suicida, ficam 11. Fica um time de futebol completo, goleiro e mais 10. Só que a gente vai observar, logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, que eles decidem que eles tinham que completar o colégio e eles vão pegar uma pessoa para integrar esse grupo. Eles ficam em dúvida entre Barsabá Justo e Matias. Aí eles votam e Matias acaba sendo o escolhido para integrar. Como se existisse, de alguma forma, assim, Rafael, uma ideia de que tem que ser 12. Como ficou 11, ficou incompleto. Temos que trazer mais um para fechar o colégio, né? E o que pode, de repente, fortalecer essa questão das 12 tribos ou coisa dessa natureza, né? Então, isso tudo acaba sendo importante na construção desse pensamento. Por quê? Porque a gente fica assim pensando, por que motivo que teriam que ser 12? Por que não podia ficar 11? Qual a razão disso? Não sei se você tem alguma informação do porquê que seriam 12, ou se isso acabou ficando dentro da história sem uma amarração efetiva sobre a questão de serem 12 os discípulos. Olha, existe uma hipótese. Primeiro eu quero responder aqui, porque o Geraldo Carlos Pimenta está colocando que Joana de Cusa também estava aos pés da cruz. Ok, essa informação é verdadeira. O Divaldo coloca que havia pelo menos umas 6 mulheres aos pés da cruz. Joana de Cusa seria uma dessas mulheres. Então, o que eu for lendo aqui e eu puder confirmar, a gente confirma. Se a gente tiver dúvidas, a gente diz, tenho dúvidas, a gente confirma e depois dá a informação. E se a gente não souber, a gente diz, não sei. O José Raul Teixeira, que para mim é uma referência, porque eu cheguei na Sociedade Espírita Fraternidade no ano de 2003, vítima de processos obsessivos,
complicações de problemas mesmo psiquiátricos, uma pessoa de uma distinção, me ajudou muito, num período muito difícil da minha vida. Então, me acostumei a ouvir muito do que o Raul falava, tanto nas palestras, quanto em reuniões com amigos. Eu tive a ocasião de participar com ele de reuniões mediúnicas, e eu estava sempre atento. Eu sempre fiquei muito atento ao que o Raul falava, ao que o Divaldo falava, ao que o Elahá fala, ao que o professor Severino fala, ao que o Alberto Almeida fala. Por quê, gente? Porque a gente aprende ouvindo. Então, o Raul uma vez fez uma construção que eu achei muito interessante. Para Jesus, era importante que fossem 12, e para eles depois era importante que continuassem 12, porque havia o simbolismo de um colégio fechado que representaria todos os tipos humanos. Ou seja, Jesus veio para todos, ego bonus pastor sunt, eu sou o bom pastor. Então, mesmo aquele que se suicidou, eu preciso, numa representação simbólica, olha, nós continuamos juntos, o colégio apostólico está fechado. E a gente pode fazer uma amarração, uma informação que é trazida pelo espírito Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, quando ele fala sobre Judas Iscariotes. E olha o que Humberto de Campos escreve, que depois de passar 15 séculos peregrinando, dando a sua vida em holocausto, e existe inclusive uma indicação de que Judas teria renascido no século XV como Joana d'Arc. Não está escrito isso na obra, mas tudo leva a crer pelas descrições que Judas e Joana d'Arc seriam o mesmo espírito. Humberto de Campos registra: eu voltei a compor o colégio apostólico, ou seja, o número 12, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, o número da completude, Jesus veio para todos. Então, uma hipótese. Existe uma obra do Leon Denis, Joana d'Arc Médium, em que ali é apontado que ela seria, na verdade, uma espécie de remissão, porque ela vai ser traída, né? Ela é traída. Isso. Ele traiu, ela foi traída. Na verdade, essa história aí é belíssima, porque Judas trai Jesus. E no século XV, Judas, na pele de Joana d'Arc, ele primeiro auxilia o rei Carlos VII a ganhar a guerra contra a Inglaterra. E depois que o rei Carlos VII ganha a guerra contra a Inglaterra, ele é empossado como rei da França, ele trai Joana d'Arc. E ela é levada à fogueira. Então é uma traição pagando outra traição. E eu gosto sempre, sabe, Elahá, de fazer aqui umas notas de rodapé, para as pessoas não acharem que é dente por dente, olho por olho. Em verdade, o espírito Judas escolheu passar por aquele momento, porque não precisaria. O amor continua cobrindo a multidão dos pecados. E aí que eu queria fazer uma distinção entre duas palavras que a gente usa muito, discípulo e apóstolo. Nós falamos discípulo e nós falamos apóstolo, e às vezes nós tratamos as coisas como se elas fossem sinônimos, mas elas não são. Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Um discípulo é todo aquele que, vendo um mestre, se aproxima dele e tenta seguir seus ensinamentos, suas palavras, se volta a ter uma vida iluminada pelo pensamento desse mestre. Isso é um discípulo. Um apóstolo. Um apóstolo, segundo a conceituação, é aquele que tem uma vida de entrega para o ideal, entrega. E 2, tem uma experiência pessoal com Jesus. Se não tiver uma experiência pessoal com ele, não é apóstolo. Se não tiver uma vida de entrega,
não é apóstolo. E aí as pessoas dizem assim, ué, mas Paulo de Tarso não conviveu com Jesus, não teve Jesus, como é que ele é o apóstolo dos gentios se ele não teve um contato direto? E a explicação é o incidente lá de Damasco, no qual ele teria tido um contato com Jesus e que isso justificaria. E a vida de entrega, que eu nem preciso falar, que Paulo fez. Então, todos os discípulos são chamados de apóstolo. Apenas Judas é que não é chamado de apóstolo. Judas, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos são apóstolos e são discípulos também. E todos esses homens, chamados discípulos diretos de Jesus, eles, na verdade, à exceção de João, todos tiveram morte violenta. Todos terminaram suas existências com sacrifício da própria vida. Todos desencarnaram em função da divulgação da mensagem do Evangelho. Nenhum deles desencarnou em casa, tranquilo, dormindo, num berço, não. Todos se comprometeram com a mensagem, cada um a seu modo, uns mais, outros menos, mas todos se comprometeram com a mensagem, e a exceção de João, que foi o único que não teve a morte por assassinato, por uma espécie de como é que se poderia chamar, martírio, todos os demais foram martirizados de uma forma ou de outra. E há uma curiosidade, né? Todos os discípulos, todos os que eram discípulos de Jesus, saíram para fazer pregação para o lado de lá. Todos eles, se você pegar, para onde foi Felipe? Foi para o lado direito. Para onde foi Bartolomeu? Foi pregar para o lado. Todo mundo vai para o lado de lá. O único que fez pregação para o lado de cá é Paulo. É o único que veio para esse lado do Ocidente, que pegou a mensagem e trouxe na direção da Grécia, na direção da Turquia, puxou para este lado da Europa, digamos assim. E os demais correram todos para o Oriente, para a região da Pérsia, para a região onde hoje é o Iraque, foram para a região da Mesopotâmia, eles foram todos para o Oriente. E assim, eu não quero comparar ninguém com ninguém, jamais gostaria de comparar alguém com alguém, mas os 10 que foram para o lado de lá não valeram um que veio para o lado de cá, né? Porque a mensagem cristã, ela se desenvolveu no Oriente, é verdade, mas ela se desenvolveu muito mais no Ocidente. Ela é muito mais pujante no trabalho de Paulo, quando a gente observa, se a gente for comparar com os dos demais, que todos deram suas vidas num trabalho de divulgação da mensagem. Só para terminar meu comentário, queria destacar um ponto, é que quando a gente lê a mensagem do Evangelho, a gente vê os discípulos muito bestinha, todos eles são muito ignorantes, estão muito medrosos, são muito tímidos, eles são muito assim, indecisos, não compreendem as coisas, têm muito medo. O que aconteceu que deu a esses homens essa força, essa coragem de se entregar, de morrer por esse ideal, de se entregarem a própria vida em função de uma ideologia que eles sabiam que levariam à morte, sabiam que aquela divulgação levaria à morte. Os estudiosos dizem que o que motivou essa mudança de comportamento dos discípulos é a ressurreição. Porque imagina, você tem um mestre, ali o cara está falando, tem vida para a morte, isso que tem, que tá, ele está falando, aí a gente está acreditando, ele está falando, vamos acreditar, né? Ele está dizendo. Mas quando ele é crucificado, que é uma pena de execração pública, que ninguém tinha dúvida de que ele desencarnou,
Porque se ele tivesse tido dengue, malária, tivesse tido Covid, tivesse desencarnado em casa, todos diriam que a sua morte foi uma farsa. Então, ele precisa ter um processo de exposição pública, ele precisa ter todo um fenômeno de efetiva apresentação pública de sua morte para que ninguém tivesse dúvida. Aí, depois da morte dele, o cara aparece, vivinho. O cara come peixe, conversa com os discípulos, parte pão, convive com eles. Então, qual é a conclusão deles? Cara, esse negócio de vida após a morte é verdade mesmo. Não? Se eles fossem mineiros, eles diriam: esse trem é verdadeiro, é um trem verdadeiro. A partir da compreensão de que os romanos nada poderiam fazer com eles, porque eles sobreviveriam à morte, morte ou morte, onde está o teu aguilhão? Então, eles perdem o medo de morrer pela compreensão objetiva, real, de que existe, sim, a sobrevivência do espírito. É essa leitura, essa compreensão que vai mudar por completo a visão desses discípulos, que a partir deste incidente se tornam homens destemidos e vão entregar a sua vida para o grande trabalho de divulgação do Evangelho. Excelente. Quando a gente pensa em Jesus, em tudo aquilo que ele fez durante a vida inteira dele, a gente se lembra da transfiguração, se lembra dos milagres, entre aspas, mas o grande feito da vida de Jesus foi ressurgir, ressuscitar, porque naquela época, para aqueles homens frágeis, ingênuos, ignorantes, a grande maioria, quando se deram conta, epa, ele voltou, eu toquei, eu vi, ele falou comigo, aquilo foi uma injeção de ânimo. Então as pessoas agora estavam dispostas a segui-lo, a morrer por ele. E daí a gente entende, aqueles movimentos dos cristãos primitivos numa época tão difícil. Porque, veja, se a gente voltar para o Império Romano, vamos pensar, quando Jesus nasceu, o imperador era Augusto, que era sobrinho de Júlio César. Foi um dos imperadores mais brandos que nós tivemos. E, aliás, bem a propósito, porque Jesus nasceu numa época de embelezamento. Augusto gostava das artes, gostava de embelezar os locais, de fazer aquedutos, de produzir aquelas cidades suntuosas, mas depois nós começamos a entrar em tempos mais difíceis, porque veio Tibério, a cena da moeda, por exemplo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, a efígie que estava na moeda era a efígie de Tibério. Jesus, quando desencarnou, era Tibério o imperador. Depois veio Calígula. Calígula era um sanguinário, era um depravado, ele dormia com a própria irmã para ter filhos. Depois de Calígula veio outro mais ou menos brando, que foi o tio dele, foi Cláudio. E depois de Cláudio veio, vamos dizer assim, o ápice da loucura, porque estamos falando de Nero. Nero era alguém assim, uma mistura de louco, uma mistura de alguém que fazia de tudo para perseguir. E imaginem ser cristão nos dias de Nero, porque Nero foi capaz, no ano 64, mais precisamente, sem dar assim exatidão de data, 16 de julho de 64, Roma pegou fogo. Uns dizem que foi Nero que ateou fogo em Roma, outros dizem que o incêndio foi acidental. Para mim, Nero ateou fogo em Roma. E ele fica do alto do palácio vendo a cidade pegar fogo. 70% da cidade de Roma pega fogo. E o mais, vamos dizer assim, interessante dessa história é que grande parte dos locais que pegam fogo eram os lares dos cristãos. Então ele falou, os cristãos botaram fogo em Roma. Então veja, o que era ser cristão naqueles dias? Precisava de uma força que vinha de ver Jesus ressuscitado, de sofrer todo tipo de perseguição. Daí a gente entende o nascimento da Casa do Caminho.
Daí a gente entende a bravura de Simão Pedro, de João, de Tiago Menor e, posteriormente, do próprio Paulo, que se junta particularmente a esses três que fundaram a Casa do Caminho, para que o movimento cristão, o cristianismo, pudesse dar o seu impulso. E é bom que se diga, Elahá, que hoje nós só temos doutrina espírita porque um dia existiu o movimento do cristianismo nascente. A bravura de Paulo, as viagens, as chicotadas, os navios que afundaram, a bravura de Simão Pedro, que se manteve aquela rocha, aquela serenidade, a docilidade de João e até mesmo aquele semblante austero de Tiago, porque ele era muito próximo ao judaísmo, mas ele tinha o seu valor. E Paulo, no livro Paulo e Estevão, reconhece o valor dele. Ela, se deixar, eu vou falando muito. Tá fechado. Abriu. Pronto, abriu. Isso tudo é muito interessante que a gente observe, né? E na medida em que o tempo vai passando, há um fenômeno muito interessante, porque logo no comecinho, ainda no primeiro século, o que vai acontecer? Os primeiros que se convertem ao cristianismo são os judeus. Tem muita gente assim, por que os judeus não aceitaram Jesus? Mas eles foram os primeiros discípulos. Pedro, Tiago, João e todos eles eram o quê? Eles eram todos ali daquela região, eram galileus, eles eram todos judeus, no fundo, assim, no sentido de crença, era uma crença judaica. E depois foi o povo dessas cidades que fizeram os primeiros núcleos cristãos. Então, aonde surgiu o cristianismo? Ele surgiu em Israel. Então, não dá para a gente dizer que os judeus não se converteram ao cristianismo, uma vez que ali que tudo, de fato, teria começado. Eles iniciam um trabalho, esse trabalho é um trabalho muito interessante, porque, diferentemente de outros grandes iniciados que haviam passado pela Terra, Jesus deixa uma mensagem tão impregnada de amor que os seus discípulos não fazem uma vida litúrgica, eles não criam uma vida monástica, uma vida cheia de rituais. Eles entendem que a forma de você se aproximar de Deus é através da miséria do outro. E aí, o cristianismo nascente, ele é composto dentro daquilo que você comentou da Casa do Caminho. Ele é muito simples, ele é extremamente simples. A gente vai ter a chance, né, de ver nas lives que se seguirão. As nossas lives são quinzenais, tá? Elas acontecerão na segunda e na quarta-feira. Na segunda quarta-feira e na quarta-feira dos meses. Bom, são 2 vezes no mês. Se tiver uma quinta quarta-feira, nós não iremos trabalhar nela. Só na segunda e na quarta-feira. Então, o que acontece? A gente vai ter a chance de ver nas outras lives as transformações que esse cristianismo simples vai experimentar e como foi que tudo isso aconteceu. Quem esteve nos bastidores dessa história. Mas, nesse momento, ela era extremamente simples. A Casa do Caminho, que é esse momento aí que o Rafael está colocando, era muito simples. Era tudo muito, muito imediato. Eles partilhavam dos bens, eles viviam num modelo de comunhão de tudo. Eles ingressavam nessas comunidades e os bens eram compartilhados. Aí eles cuidavam dos miseráveis, dos famintos, desgraçados, desvalidos e tudo isso, mas de uma forma muito incipiente. Eles estavam imbuídos, impregnados, não sei que número é esse, eles estavam impregnados do psiquismo de amor, que, sim, a próxima live será dia 26/2. Segundo a Cleide, é isso, ela que sabe, eu não sei fazer conta, mas ela está dizendo, então vai ser. Então, impregnava a ideia deles de amor, mas eles não tinham nada além desse desejo de fazer.
é quando vai se inserir na história do cristianismo um personagem muito importante. Ninguém vai falar da história dele, que a história dele já tem um monte de live que fala da história dele, que é Paulo de Tarso. A gente não vai discutir quando ele foi perseguidor e depois se converteu. Isso não é o importante para nós aqui. A gente vai pegar só a importância dele dentro do cenário do cristianismo. Ele veio com uma proposta diferente. Porque, diferente dos discípulos, que eram todos homens muito simples, pescadores, comerciantes, pessoas que têm grandes expressões intelectuais, Paulo é a melhor representação da intelectualidade judaica. Então, é quando a gente insere no corpo do cristianismo um intelectual que vai fazer parte dele. E é a percepção de Paulo, o entendimento dele sobre o que poderia o cristianismo ser, que vai fazer uma mudança muito grande no cristianismo. Aquilo que o Rafael estava comentando logo no começo, é importante que a gente não perca de vista. Por quê? Naquela época em que Jesus viveu entre nós, as religiões, a religião judaica, ela tinha vários braços, vários entendimentos que conviviam. Então, você tinha saduceus, você tinha os fariseus, você tinha os essênios, você tinha lá no norte os samaritanos. Então, você tinha várias expressões de judaísmo, nem todas conviviam harmonicamente, mas elas eram todas se viam como uma vertente da leitura judaica da vida. Durante um primeiro momento do cristianismo, acreditou-se que o cristianismo fosse ser uma corrente dentro do judaísmo. Então, ele ficaria com os mesmos rituais, com a mesma liturgia, com todas as práticas relacionadas ao templo, mas com uma compreensão, como o Messias já veio. Seria essa a diferença. Então, há um momento em que isso é cogitado, e o cristianismo nascente, com medo de ser perseguido pelos sacerdotes, que eles eram muito rígidos, começa a desenhar essa hipótese. E um dos grandes representantes disso é Tiago, que estava Tiago Menor, que teria ficado na igreja de Jerusalém. Ele vai, ao longo do tempo, a obra Paulo e Estevão até vai mostrar isso, ele vai sendo cada vez mais parecido com um rabino. Quanto mais velho ele vai ficando, mais ele vai assumindo a vestimenta, a forma de ser de um rabino. Paulo, que visita Jerusalém várias vezes, vai narrar isso no livro Paulo e Estevão, o quanto que Tiago Menor foi ficando cada vez mais judaizante com o tempo. Né? Então, isso é uma característica que a gente vai encontrar. E se não fosse realmente Paulo, nós teríamos nos tornado uma corrente dentro do judaísmo e talvez até tivesse desaparecido. Com o tempo, esse negócio vai para lá, vai para cá, assim como desapareceu o saduceu, desapareceu o fariseu, essênios. Se o cristianismo ficasse como um rabinho dentro do judaísmo, quando houve a diáspora, era até razoável que isso pudesse ter acontecido. E o que a gente vai perceber aí? Vai perceber a influência de Paulo de Tarso, porque ele surge num momento da história do cristianismo, onde havia muitas indefinições, e ele vai para a região de Antioquia. Ele começa a frequentar a igreja de Antioquia, a convite de Barnabé, ele vai para lá, não é? Pedro pede a Barnabé que localize Paulo na cidade de Tarso e o convide para ir para Antioquia. Ele vai para Antioquia. Uma igreja bem pequenininha, mas era o núcleo nascente. Todas as igrejas eram muito pequenininhas quando surgiram. Eram poucas pessoas que tocavam as igrejas. E na primeira fala no livro de Atos dos Apóstolos, em que enumera os trabalhadores de Antioquia, o nome de Saulo de Tarso é o último da lista. Fulano e Saulo. Ele era o último. Embora ele fosse uma intelectualidade, ele tinha uma fala muito complicada, ele era complicado. Então, acabava que ele não tinha muito espaço dentro de tudo isso. E como é que Paulo entra para essa história? Ocorre uma reunião mediúnica e
um médium que participava da igreja, ele diz, olha, os espíritos estão dizendo que a gente precisa sair da igreja para pregar, e estão dizendo que quem tem que ir é Barnabé e Paulo, e Saulo, no caso, o nome dele ainda era Saulo. E eles vão, exatamente por conta disso, iniciar a primeira viagem. Ele vai fazer 3 grandes viagens. Essas viagens não são iguais às viagens de hoje, né, que a gente sai, pega um avião, vai, participa de um congresso, volta para casa, segunda-feira já vai para o banco trabalhar, nada aconteceu no final de semana. Não, eles passavam anos. Vou fazer uma viagem dessa, a viagem de Paulo, vai num ano, volta muitos anos depois. Muitos anos. Então, ele fez 3 viagens. Nossa, ele só fez 3, né? Fulano já fez não sei quantas. Cara, é uma viagem, é um desafio. Um desafio. Ele ficou uma vez em Corinto 1 ano e meio. 1 ano e meio só em Corinto. Então, nessas viagens, era muito demorado. E ele vai realmente mudar a história do cristianismo. Ele vai ser muito importante nesse processo, porque ele vai criar as igrejas. E uma coisa interessante, né, Rafael? É que a gente fala assim, ele criou a igreja de Laodiceia, ele criou a igreja em Listra, criou a igreja em Perge. Gente, não era uma igreja, era um culto do evangelho no lar. Era um negócio desse tamanhinho. As igrejas que Paulo fundou não eram igrejas, eram núcleos de estudo do evangelho na casa das pessoas. Ele soprava uma brasinha pequenininha, que era um lar que acolheu a ideia. E aquilo iria se tornar no futuro um grupo grande. Mas Paulo, ele via simplesmente núcleos muito pequenininhos aonde esse trabalho era feito. Então, o trabalho de Paulo, ele foi fundamental, não só pela disponibilidade dele para viajar, que isso é notável, mas também a dedicação dele nesse trabalho de ajudar os núcleos nascentes, escrever as cartas, porque ele não podia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, então as cartas levavam isso, eram as lives da época, ele fazendo as cartas para chegar em mais de um lugar através desse instrumento. Né, Rafael? Exatamente. Você não sabe como eu fico emocionado relembrando todos esses fatos, Elahá. Relembrar o primeiro século do cristianismo é relembrar a nossa própria história. Uma vez perguntaram para o Chico, o que é o espiritismo? E ele, com aquele jeito mineiro dele, respondeu, uai, só. O espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. É a gente retornar àquela forma de conviver dos primeiros cristãos, porque eles eram simples, eles tinham uns aos outros. Os cultos eram celebrados em catacumbas, às vezes, porque eles eram perseguidos. Em pequenos lugares, as pessoas muito próximas, às vezes tarde da noite, porque não poderiam falar alto, eram perseguições as mais inclementes. A Casa do Caminho, por exemplo, era o altar da simplicidade, do acolhimento, da proximidade com as pessoas. Quero fazer alguns destaques do primeiro século. O primeiro destaque você já fez, que foi a ressurreição. Dentro de uma simbologia, eu poderia dizer que o grande milagre de Jesus foi ele ressuscitar. Por quê? Quando Jesus retornou, reviveu, e nós sabemos que num corpo perispiritual, é que deu força para que aqueles primeiros apóstolos, aqueles primeiros discípulos, o seguissem, trabalhassem por ele, vivessem a mensagem do Evangelho. Então, esse ressuscitar de Jesus foi o primeiro fato que eu quero destacar desse primeiro século. Tanto que a doutrina católica e a doutrina protestante trabalham esse ressurgir de Jesus com uma grande proposta da igreja. Um segundo fato que eu quero destacar desse primeiro século do cristianismo é um fenômeno que ocorreu em Jerusalém, o fenômeno de Pentecostes. Quando a gente lembra de Pentecostes,
para os judeus é uma coisa, e o Elahá pode me corrigir se eu falar alguma impropriedade. Para os cristãos, e a gente fazendo aqui uma apropriação para o espiritismo, é outra. Porque, vejam, quando Moisés guiou o povo do Egito à terra prometida, 7 semanas depois que ele saiu do Egito, 7 vezes 7, 49, a gente arredonda, fica 50. Ele subiu ao Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei, 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos, a festa do Shavuot, ou Pentecostes, o recebimento da lei. Isso é o Pentecoste para o judeu. Mas o que é o Pentecostes para os cristãos? É o fenômeno que está contido no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando todos se encontravam em Jerusalém e se cumpre uma profecia do Antigo Testamento, do livro de Joel. Dia chegará que o Senhor Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos filhos e filhas profetizarão. Eis que línguas de fogo, é a mensagem simbólica do Atos dos Apóstolos, descem e as pessoas começam a falar em línguas, começam a falar diferente, com entonação, em outro idioma. O que é isso para a gente espírita, senão o fenômeno da mediunidade? O fenômeno de falar em línguas diferentes, com entonações diferentes, se não dá passividade a espíritos. Então aquilo dali foi um motivo de entusiasmo. Ele, dentro da Igreja Católica e Protestante, é a manifestação do Espírito Santo, que daria força para que o movimento crescesse. Mas nós sabemos que se a gente colocar um S em espírito, fica espíritos, e outro S em santo, fica espíritos santos. Porque os espíritos do Senhor são as vozes do céu que se multiplicam sob um comando para espalhar as boas novas. Ainda não era o espiritismo naquela época, mas era o fenômeno mediúnico, que propiciou que o cristianismo tivesse um outro gás. Um terceiro fato que eu quero destacar desse primeiro século, a simplicidade, que já foi falada. Porque depois o cristianismo se perdeu na suntuosidade, se perdeu no exterior, nos dogmas, nas aparências, quando Jesus foi puro sentimento. Eu quero me valer de uma palavra bem do atual. Jesus falava olho no olho, coração a coração. Era a mensagem do amor. Para entender esse amor, a gente precisa ler há 2000 anos. Quando Públio Lentulus, Emmanuel naquela época, vai se aproximando, e a irradiação de Jesus vai propiciando que ele vá se curvando, um senador vai se curvando ante aquele magnetismo. Então os cristãos, naqueles primeiros tempos, tinham o magnetismo de Jesus. Viviam ainda sobre o sopro renovador daquela mensagem inicial. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar. O quarto ponto que eu quero destacar, vocês lembrem que eu falei de Nero, porque foi por Nero que Paulo, estando em Roma, houve uma ordem para que Paulo fosse decapitado. Mas vejam, Paulo já tinha escrito mais de 20 epístolas. E vocês vão dizer assim, Rafael, você errou, porque na Bíblia tem 14. Bom, é porque o cânon da igreja aceita 14. Vamos lá. Romanos, Coríntios 1 e 2, Efésios, Colossenses, Filipenses, 2 aos Tessalonicenses, Tito, 2 a Timóteo e Hebreus. Mas Paulo escreveu mais do que essas 14 cartas. É porque a igreja fez o índice dos livros que ela considera que são aceitáveis. Mas ele escreveu outras coisas. Isso chama de cânon. O cânon da igreja. Foi por ordem de Nero que Paulo foi decapitado. Mas ele já tinha feito 3 grandes viagens, como Elahá falou, viagens de anos, onde ele viajava pela Anatólia, o nome que a Turquia tinha à época. Turquia ou Ásia Menor, porque onde ele passava ele fundava uma igreja. E as pessoas pensam, há uma agremiação de pedra. Não. Está no livro Atos dos Apóstolos. Não pense que eu vim construir altares de pedra. Eu vim construir a mensagem do Filho de Deus no coração dos homens. Esse é o cristianismo do primeiro século. Depois de 3 viagens,
a derradeira, a quarta para Roma, ele vai ser morto por Tigelino. E quando ele coloca a cabeça, o preposto treme a mão. Cumpra com o seu papel, que eu já cumpri o meu. Também Simão Pedro é morto em Roma, não sem antes passar tudo aquilo que aprendeu, que viu, para Marcos, filho de Maria Marcos, a irmã de Barnabé, que originou o Evangelho de Marcos. Observe, meus amigos, Simão Pedro originou, pelas suas experiências, o Evangelho de Marcos. Mateus Levi foi discípulo e apóstolo, escreveu o Evangelho de Mateus. Lucas recebeu informações de Paulo e há evidências que ele tenha visitado Maria e captado também algumas informações. Veio o Evangelho de Lucas e, posteriormente, Atos dos Apóstolos. E o Evangelho de João, o discípulo amado, que conviveu com Jesus e escreve o Evangelho espiritual. Você sabia, Larra, que na igreja existem 4 símbolos para os evangelhos? Para Mateus, uma espécie de um anjo. Por que um anjo? Porque ele queria fazer uma ligação entre Jesus e os judeus. Ele falava para os judeus. Marcos, um leão. Por que um leão? O leão das atitudes, das ações. Você não vê parábolas, você não vê construções poéticas. Você vê Jesus agindo, curando, indo para o Calvário. Então, um leão. O Evangelho de Lucas, o touro. Por que o touro? Porque é aquele touro se dando em holocausto por amor às pessoas. E o Evangelho de João, uma águia que sobrevoa, vê tudo de cima e depois traz um evangelho espiritual. Então já disse que Simão Pedro passou informações, veio de Marcos. Mateus foi discípulo, escreveu o Evangelho de Mateus. Lucas escreveu pelas anotações de Maria e de Paulo, e João escreveu o próprio Evangelho. Ainda em Roma, Simão Pedro veio também a ser morto. Dizem os historiadores que ele foi morto numa cruz de ponta cabeça. Uma vez me perguntaram, Elahá, de onde eu tirei essa informação? E eu respondi para as pessoas que nós, os ocidentais, gostamos muito de saber onde está escrito. Mas antigamente o que valia era a tradição oral, que se herdou dos judeus. Um falava no ouvido do outro, o outro repassava. A preocupação com escrever veio depois. Então todo mundo sabia que Simão Pedro foi a Roma, esteve com Paulo e depois morreu numa cruz de ponta cabeça. Porque ele iria morrer como Jesus. Mas ele disse, eu não mereço essa distinção. Me virem ao contrário. E tem aqui uma particularidade, tá, meus amigos? Morrer de ponta cabeça, sangue desce, é como se as artérias fossem explodindo, é uma dor inenarrável. Olha o que o amor a Jesus foi capaz de propiciar aquele homem. Então, um quarto destaque do primeiro século foi o século das dores, mas dos holocaustos em favor do amor. O único que não se deu em holocausto foi João, como Elahá já colocou. Talvez não tenha sido preciso o holocausto, porque, lembrem-se, ele não negou, ele não traiu, ele não fugiu, ele esteve com Jesus até no momento da crucificação, mas ele também foi perseguido, porque no final do primeiro século entrou um imperador chamado Domiciano, e Domiciano foi terrível com os cristãos, mas João saiu de Éfeso e foi para uma ilhazinha ali no mar Egeu chamada Patmos, onde num verdadeiro fenômeno mediúnico ele escreve o livro de Apocalipse. Então o livro de Apocalipse é Jesus falando por João num verdadeiro processo mediúnico. Então esse primeiro século traz todos esses fatos para que a gente possa se lembrar e tirar o estoicismo dos cristãos para que hoje nós tivéssemos essa doutrina grandiosa. Queria só fazer uma observação final para a gente poder fechar. Comentar de 2 personagens que também fazem parte do Novo Testamento, do primeiro século, e que a gente acabou não tocando neles ainda, mas a gente não pode encerrar sem falar deles. Um é Tito, o outro é Timóteo.
Eles são contemporâneos, eles são, evidentemente, do primeiro século. Tito era bem jovem quando conheceu o Evangelho, e no ano de 51, quando acontece o primeiro concílio, né, uma reunião da igreja para definir se tinha circuncisão, se não deveria ter, nesse momento Tito vai, porque o que Paulo queria mostrar é que Tito, não sendo judeu, sendo pagão, teria sido um cara incrível. Então ele leva um pagão para mostrar o quanto que um pagão pode ser tão cristão. Quando eles chegam na reunião, ele percebe que Tiago não gostou nada de ter trazido uma pessoa que não era circuncidada para discutir se tinha que circuncidar ou não. E aí o Paulo diz, olha, eu acho que eu fiz uma coisa errada, porque eu te trouxe e ele não quer aceitar nem sentar na mesa se você não for circuncidado. Porque o objetivo era discutir se circuncida ou não. Então, Paulo, muito contrafeito, circuncida Tito, com 20 anos de idade. E Tito aceita, não, tudo bem. Se for para a gente poder fazer a mensagem, vamos lá. Ele sofre a circuncisão para poder sentar na mesa para dialogar com a figura de Tiago. E acaba que ele impressiona muito Tiago, que cede a ideia de que não precisaria da circuncisão para ser cristão. Então, é muito importante a figura de Tito, acaba sendo uma figura muito importante. Ele vai receber uma epístola de Paulo, né? Paulo escreve epístola a Tito, nós temos essa carta, e ele depois, quando ele era mais jovem do que Paulo, ele vai viver mais um pouquinho para frente, né? Ele vai se tornar um personagem até importante dentro da história do cristianismo, ele vai atravessar para o século II. Então, na próxima live a gente conversa um pouco mais sobre a figura de Tito, porque ele tem uns impactos aí na história do cristianismo desse período, né? Ele vai se tornar uma figura até razoavelmente importante. E o outro é Timóteo. Timóteo era mais jovem, era filho de Eunice, na cidade de Listra. Quando Paulo passa, conhece o garoto com 13 anos, um menino super empolgado, e se tornaria uma espécie de filho espiritual de Paulo. Paulo tem maior carinho com ele e faz 2 epístolas para Timóteo. Oferece para ele muitas orientações para jovens. Quando se quer trabalhar orientações de Paulo para jovens, a gente pega as epístolas de Paulo a Timóteo. E ele também vai ser um grande companheiro de Paulo, acompanhando nas suas jornadas, no período em Roma. Ele acaba sendo muito, muito relevante na parte final da história de Paulo, quando ele já está ali no período do seu martírio e sacrifício. Então, esses 2 personagens, a gente não podia deixar de citá-los para a gente poder fechar a nossa discussão dessa noite de hoje. Rafael, mais alguma coisa sobre esse século I? Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas, Elahá. Espera aí, tem umas perguntas aí. Eu acho que seria bom trazer, que eu vi passar uma ainda agora, você estava falando. Tem 8 perguntas, Elahá. Ah, que ótimo. Então, vamos lá. Cadê a primeira? Passar todas para o Rafael. Essa é a primeira? Vamos falar para a Cleide começar a colocar as perguntas. Se ela quiser, ela pode... Acho que essa é a primeira. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Boa noite. É da Jane Cleide. Talvez se Pedro tivesse ido defender Jesus naquele momento, ele não teria cumprido. Com certeza, se ele fosse querer confrontar os soldados romanos, ele teria sido eliminado junto com Jesus. Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida disso. Isso era uma coisa banal. Passar a fio de espada a um rebelde, essa é a coisa mais simples. Sem dúvida nenhuma. Acabou sendo um ato de sabedoria ele recuar nesse momento, porque senão nada teria acontecido e talvez o governo tivesse se esfacelado ali. Eu quero só fazer um comentário, essa primeira, Elahá, é o seguinte,
Muitos de nós, quando pensamos na história, nos fatos evangélicos, a gente acha que está tudo muito programadinho. Eu já recebi perguntas do tipo: Judas nasceu para trair Jesus? É mais ou menos igual essa que foi perguntada. Pedro teria que negar Jesus? As coisas não são assim tão fixas, tão rígidas. Existe uma programação, mas a programação ela se cumpre independente dos atos. Isso é igual um GPS. Sai um pouquinho do caminho e nova rota é traçada. Porque ninguém nasce para trair outra pessoa. Ninguém nasce para matar. Ninguém nasce para deturpar qualquer situação. As pessoas fazem porque elas são frágeis, porque nós somos frágeis e acabamos gerando essas situações que são aproveitadas. Mas todo o contexto, ele vem mais ou menos programado para que se cumpra de uma determinada forma. Mas a gente não precisa achar que as coisas são a ferro e fogo. A questão 258 do Livro dos Espíritos, que fala das programações, diz que é um gênero de programação. Não é tudo fixo. Eu vou nascer em tal data, vou morrer em tal data, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Existe todo um aparato aí da justiça divina coordenando os fatos. Perfeito. Girlandi pergunta assim: Maria só cuida espiritualmente do Brasil e alguns países latinos e europeus? Porque observamos que nesses países temos mais devoção por Maria. Quer responder, Rafael? Quero, depois você complementa. Maria é a mãe de Jesus. Maria cuida da humanidade inteira. É bem verdade que existem partes do mundo que não têm aceitação nem de Jesus, nem de Maria. Mas isso não quer dizer que o espírito de Maria, que é um espírito nobre, não esteja cuidando dos filhos do Calvário de Jesus. Essa é uma frase que o Divaldo gosta muito de reproduzir. Tanto isso é verdade, Girlane, que existe uma aparição de Nossa Senhora na Índia. Nossa Senhora da Saúde. Existem manifestações de Maria em todo o mundo. É bem verdade que onde o catolicismo, na verdade o cristianismo se espraiou, a presença e a devoção a Maria acabe sendo mais forte. Mas isso não quer dizer que ela não se encontre espiritualmente com o seu manto de amor, com a sua proteção, nos mais variados lugares. Na verdade, o fato de nós não termos um conhecimento cristão não invalida a ação dela, né? Só uma curiosidade para todos, eu não quero dizer que o espírito é o mesmo, mas só para a gente ter uma ideia em termos de arquétipo, o arquétipo do que Maria representa no cristianismo é a mesma coisa que a imagem que Raquel representa no judaísmo. Qual é o arquétipo de Maria? A mãe, a protetora, a intercessora, a que cuida, a que protege, a que se estabelece como mãe de todos, a que tem cuidado de mãe, Raquel. Então, no psiquismo do judaísmo, se você quiser procurar uma representação, está na pessoa de Raquel. Então, ali, embora não tenha uma relação com Maria, essa ideia de alguém que está ali para cuidar e proteger do sofrimento, que intercede, Raquel. Então, não é a mesma pessoa, mas, através de outro, acaba promovendo esse tipo de situação, né? Muito bem. Próxima. Marcos e Lucas se juntaram com os discípulos depois da morte de Jesus, ou eles já acompanhavam Jesus antes? Do que sei, Marcos é João Marcos, filho de Maria Marcos, e era muito jovem quando Jesus esteve conosco. Quando Paulo de Tarso sai para fazer as suas pregações, que é muito tempo depois da sua conversão, e, portanto, bem mais tempo depois da crucificação,
Marcos teria aproximadamente 14 anos. Então, ele era menino pequeno, se fosse menino pequeno, quando Jesus esteve, não dava para ele ser um seguidor de Jesus. Ele era muito jovem quando Jesus esteve entre nós, não dava para ele ser discípulo. Né? Então, ele, por uma questão de idade, não. Sua mãe, Maria Marcos, sim, conheceu Jesus enquanto encarnado. Lucas ingressa na igreja de Antioquia depois da crucificação de Jesus. Quando a igreja de Antioquia é fundada, é que Lucas, já médico, jovem, aparece nessa agremiação e se liga ali naquele lugar, e é quem vai dar o nome de cristão para quem segue Jesus. Esse nome não existia. Eram chamados de os homens do caminho. Elahá, quero fazer só um comentário da pergunta anterior. Olha esse livro aqui, A Mensagem do Islã. O Alcorão está aqui dentro. Maria é citada inúmeras vezes no Alcorão. Ou seja, ela é reverenciada também no Alcorão. O que dá a entender que os espíritos, assim como tem esse arquétipo materno de acolhimento de Raquel para os judeus, Maria está presente nas mais variadas crenças. E aqui eu faço uma outra inflexão. Eu leio o Alcorão, eu leio a história dos hebreus, leio a Torá, leio a Bíblia, leio os livros espíritas, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente enriquece, mais a gente vai formando conhecimento para se tornar uma pessoa melhor. A gente não pode ficar com exclusivismo. E tudo isso me torna mais consciente do meu amor pelo Espiritismo, do meu amor por Jesus. Porque quanto mais a gente abre as nossas possibilidades, mais rico a gente vai ficando de possibilidades de crescer para o bem, para o amor. Agora, falando aí sobre Marcos e Lucas, eu não teria nada a acrescentar. Eu só me lembrei, Elahá, de uma passagem do Paulo e Estevão envolvendo João Marcos, da primeira viagem apostólica. Ele era sobrinho de Barnabé, e ele, nas viagens, ele tinha as tarefas mais singelas. Ele precisava cozinhar para o grupo, e ele resolveu desertar da tarefa. Porque vocês estão pregando, vocês estão aí recebendo aplauso, e eu estou aqui cozinhando para esse monte de marmanjo. Gente, os detalhes são por minha conta, tá? Eu vou voltar para Jerusalém. E Paulo chega até ele e diz assim: meu filho, não volte. A nossa evolução se dá por fileiras. Se você perder a sua fileira, a nossa fileira, depois você vai ter que fazer todo o trajeto sozinho e chegar pelo seu próprio esforço. Olha quantas lições a gente tira disso daqui, porque nós estamos juntos. Eu estou na fileira do Elahá, eu estou na fileira da Camila, da Rosana de Caçapava, da Valéria, que a gente aproveite e a gente siga de mãos dadas, que a gente não deserte da oportunidade de estar juntos no século XXI, oferecendo os nossos melhores esforços. Eia agora, como diria o benfeitor Emmanuel. Mas o fato é que João Marcos depois, ele tem o clique, o eureka da filosofia, porque ele recebe de Simão Pedro as informações e escreve o evangelho. Então ele é tal qual o filho pródigo. Primeiro ele cai e depois ele se soergue e escreve um evangelho. E Lucas, médico de homens e de almas. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, fantástico. Lucas era um poeta, era dos evangelhos, é aquele com mais cultura, porque ele sabia escrever, era versado no grego, ao que tudo indica. Ele não teve contato com Jesus, mas isso não quer dizer nada, porque o evangelho dele é uma pérola, vale a pena ser lido, meditado e estudado. Caroline Lopes diz assim, primeira pergunta, a negação de Pedro cumpriu uma profecia, né? Segundo, caso Pedro não tivesse negado, teria sido morto e a casa do caminho não teria existido. Uma profecia sobre negação direta a gente não tem. Tem uma profecia sobre traição. Sobre negação não tem. Mas no Salmo 22 existem algumas indicações
metafóricas não seria de uma negação, mas de uma deserção, em que diz que quando ele vai à crucificação, todos os meus ossos se desconjuntaram, querendo representar que todo mundo se espalhou, cada um foi para o canto. Então, ali, do versículo 1 até o versículo 19 do Salmo 22, existem indicações sobre a crucificação de Jesus e alguns pontos que falam de que ele ficou sozinho, de que todo mundo o abandonou, mas não no sentido de que teria sido uma negação. Ele vai negar, assim. Não tem. Mas tem essas indicações metafóricas, sim, né? Mas, se eu for pegar no sentido abrangente, seria uma profecia, porque estava dizendo que no final ele ia ficar sozinho mesmo, que todo mundo ia se evadir. Não fala negar, mas fala que as pessoas não suportariam a circunstância. E no segundo, se ele não tivesse negado, ele teria sido morto, verdade. E a Carta do Caminho não teria existido. Eu não sei. Talvez ela até tivesse existido, mas ela talvez não tivesse o mesmo nível que teve, podia até o cristianismo não vingar. Não é possível saber o que teria acontecido. Mas uma coisa é certa, comprometeria bastante a mensagem se Pedro, com todas as vacilações dele, não tivesse recuado. O que é uma lição para nós no seguinte sentido, né? Às vezes a gente acha que fulano é muito frágil, coitadinho, não dá nada, coitado, eu sou um pobre coitado. E esse pobre coitado é exatamente o cara que sustenta o trabalho todo que ninguém percebe. Então, Pedro teria tido realmente um impacto muito grande se não tivesse recuado nessa hora, porque se tivesse ido para cima dizendo que ele veio para tirar Jesus de lá de dentro, ele teria sido eliminado com certeza e o cristianismo teria um comprometimento muito grande, com certeza. Excelente, Elahá. Eu só colocaria o seguinte: se Kardec não tivesse codificado a doutrina espírita, a gente não teria doutrina espírita hoje? Porque isso é uma dialética, né? A gente devolve uma pergunta com outra pergunta. Existiria o espiritismo, talvez por outro espírito nobre, talvez até mesmo por Leon Denis. Então, assim, dizer que se Pedro não tivesse negado, não existiria a Casa do Caminho, são suposições. Como ela já colocou, talvez ela existisse, porque tinha João, tinha Tiago Menor, tinham outros discípulos. Aliás, Elahá, a gente tinha o Tiago Maior, que alguns dizem que ele foi degolado, foi um dos primeiros mártires. Mas há uma outra... anos depois. Há uma outra tradição muito difundida, principalmente na Europa, que Tiago Maior, Tiago Jacob, teria ido para a Espanha, numa peregrinação, pregar para os espanhóis. E ao norte da Espanha, quase em Portugal, ele pregou para aquelas pessoas e teria sido morto ali, onde estariam os restos mortais dele hoje. A cidade chama-se Compostela. Então nós temos San Jacob de Compostela, onde hoje existe a cidade de Compostela e as pessoas vão todos os anos fazer o caminho de São Tiago de Compostela. Veja, nós não temos certeza se houve o Tiago Maior degolado ou se ele realmente foi para a Espanha. A gente estuda, a gente analisa e a gente segue aí com as nossas reflexões. Muito bem. Clau Hagel pergunta: temos alguma informação de onde Jesus ficava depois da ressurreição, além das aparições da Bíblia? Na verdade, é uma materialização. O Espírito, quando se desmaterializa, ele volta para as funções que ele tem. Então, o Cristo tem inúmeras ocupações. No momento em que ele fazia a sua aparição, era apenas por uma necessidade de motivação do grupo, e, acabando o fenômeno mediúnico, ele volta para a condição natural de Cristo planetário que ele possui. Isso é um momento muito singular, né? As materializações dele. Eu acho que dessa pergunta a gente tem que registrar. Eu não precisaria nem falar mais nada depois de você não, tá, Elahá? Eu estou aproveitando para trazer outras considerações. Na Igreja Católica e na Igreja Protestante, porque eu tive a oportunidade de estudar, isso aí é uma cláusula de fé. Jesus voltou e voltou num corpo de carne.
Porque ele vive, tem até um hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ou seja, Jesus voltou e ele morreu por remissão dos nossos pecados. Então eu gosto sempre de tirar 2 mitos. O primeiro mito, Jesus não morreu para remir os nossos pecados. Isso aí é uma construção dentro da ortodoxia da igreja. Jesus viveu para nos ensinar o caminho da nossa libertação. Tanto que está em João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então veja, o caminho é meu, sou eu que faço. Eu tenho Jesus como mestre, como modelo e como guia. Porque essa questão aí de Jesus morreu por mim, lembra muito, Elahá, a questão do cordeiro pascal, lá da 10ª praga do Egito, onde o cordeiro iria morrer para salvar o primogênito hebreu. Lembra também a Aquedá de Isaac, onde, por devoção a Jeová, Abraão teria que sacrificar o seu filho Isaac. Então vejam como o Antigo Testamento está todo vinculado ao Novo Testamento. Mas Jesus não se deu em holocausto para a gente ser salvo. Ele viveu para nos ensinar o caminho da plenitude. Então, esse é o primeiro ponto. Só um detalhe. O que nos salva não é sua morte, mas sua vida. Ah, você falou numa frase que eu estou tentando aqui há uns 30 minutos dizer. Excelente. E a segunda coisa é o seguinte: Jesus não apareceu num corpo de carne. Para minha mãe, por exemplo, isso é um artigo de fé. Jesus foi visto, foi tocado, Jesus apareceu num corpo perispiritual. A gente sabe que o perispírito tem propriedades e tem funções. Uma das propriedades do perispírito é a tangibilidade, por isso Tomé tocou. Por isso os discípulos viram, por isso as pessoas escutaram. Então eu gosto sempre de trazer isso para que a gente fique aí dentro da proposta espírita. A gente está falando de cristianismo, mas está trazendo aí para as considerações espíritas. Sim, sim. Rosângela Andrade diz assim: há informação sobre o ano em que ocorreu a aparição de Jesus a Saulo na estrada de Damasco e que idade tinha Saulo? Olha, nós não temos esta informação dentro do Evangelho, nem dentro do Atos dos Apóstolos, que seria o local mais adequado para que isso estivesse. Mas a obra Paulo e Estevão, ela nos traz algumas informações importantes a esse respeito. Por quê? Porque Emmanuel, e aí a gente vai ter que se apoiar nessa obra mediúnica, né? Eu estou me apoiando num texto, e aquilo que o Rafael estava comentando conosco, não é? Que a gente vai trabalhar sempre no campo das hipóteses, a gente está aqui com as hipóteses relacionadas com a fala de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, e nesse livro ele diz que Paulo teria aproximadamente uns 30 anos quando isso vai acontecer. Então, se a gente fosse pegar a leitura daquilo que a obra tem, a obra diz o seguinte, que no ano que Paulo teria aproximadamente 30 anos, no ano 35 DC, no ano 35, ele teria aproximadamente 30 anos. E no capítulo 2º, da segunda parte do Paulo e Estevão, diz assim: Saulo tem 30 anos quando vai para o deserto de Palmira. Então, se ele vai para o deserto com 30, ele se converteu com 30. Porque foi assim que ele se converteu que ele vai. Então, como o romance com Abigail fora curto, pode-se considerar que foi no ano seguinte. Então, ele deve ter ido para Palmira no ano 36, mais ou menos. Então, se ele tinha essa idade, ele deve ter tido uns 30 anos quando acontece a sua conversão, e presumivelmente no ano 36
é quando Paulo se converte. Se for fazer as contas, isso aqui são contas minhas, eu peguei o Paulo e Estevão e saí fazendo conta, tudo que falava de data eu somava para trás, puxava para frente, para trás, para chegar. Não está dito de maneira cabal, mas há a hipótese de que tenha sido no ano 36. Então, se ele tinha aproximadamente 30, então ele está com 30 anos aqui quando isso acontece. Capítulo 2 da segunda parte do livro Paulo e Estevão é onde a gente encontra essa citação. Essa questão das datas é tão complicada. Eu me lembro de estudiosos, historiadores sentados em mesa, às vezes, discutindo questões de data durante dias, durante meses, e não se chegava a uma conclusão. É uma coisa assim que a gente perde os cabelos e não consegue uma exatidão. Prova disso é que o espírito Humberto de Campos, no capítulo 15 do livro Crônicas de Além-Túmulo, ele diz que o Frei Dionísio, quando elaborou o calendário, ele errou em 5 anos. Então, Jesus não nasceu no ano 0, nasceu em 5 antes dele mesmo. Olha o grande paradoxo. Quando Herodes o Grande mandou matar as crianças de até 2 anos, veja, Herodes morreu em -4. Se ele mandou matar as crianças de até 2 anos, Jesus teria nascido entre -4 e -6. Vem Humberto de Campos e crava, foi -5. Então, esse encontro de Saulo com Jesus no Damasco teria que acrescentar 5 anos. Então, a gente faz tanta conta e às vezes não consegue chegar num denominador. Mas aí teria que escorregar todo mundo 5 anos. Aí, no resultado, ele continuaria com 30 do mesmo jeito. Só que teria nascido, né? Escorrega tudo. Escorrega tudo, é verdade. Você tem razão. E a Lucidalva Soeiro pergunta: por que se fala pouco de Inácio de Antioquia? Essa pergunta é para o Rafael, ele é que sabe do Inácio de Antioquia. Bom, Inácio de Antioquia é considerado um dos pais da igreja, junto com Irineu de Lyon, Policarpo de Esmirna, Eusébio de Cesareia, entre tantos outros. Veja, se fala pouco de Inácio de Antioquia dentro do Espiritismo. Na igreja se fala muito de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia tem uma contribuição formidável no Espiritismo nascente. E nós vamos falar cristianismo. No cristianismo nascente. Ele tem uma contribuição formidável dentro da estruturação das bases daquele que seria o pensamento cristão do primeiro século. O que a gente sabe hoje, por informações de Dona Amélia Rodrigues? Que Inácio de Antioquia teria sido discípulo de João Evangelista, e que Inácio de Antioquia teria sido levado a Roma, ele se embeveceu na cidade de Roma, mas foi igualmente perseguido. E quando levado ao circo do martírio, ele não foi sacrificado, porque o sacrifício de Inácio de Antioquia não seria morrer por Jesus, mas seria viver por Jesus e toda a sua vida ser dedicada ao amor, ser dedicada à mensagem de Jesus, a testemunhar o bem onde quer que se encontrasse. Então, o que a gente tem na doutrina espírita são as informações de Amélia Rodrigues. Inclusive, existe um livro chamado Trigo de Deus, porque ele falava que ele queria ser o trigo de Deus, pisado, amassado, para que pudesse fermentar a mensagem do Evangelho. Essas figuras citadas pelo Rafael, elas serão objeto da nossa próxima live. Que aí a gente vai pegar essa... Já não vamos mais falar dos discípulos, não vamos mais falar de quem conviveu, vamos pegar dali para frente já a segunda turma. Então, a gente vai fazer essa virada do século I e a participação do século II, para a gente poder ver o que aconteceu nessa história toda aí. Que temos? As perguntas do chat acabaram. Oh, meu Deus, tá bom. Então, eu quero dizer, Rafael, que eu adorei a conversa com você. Acho que o pessoal deve ter gostado muito.
É um estudo que promete, porque a gente vai ter a chance de poder ver de mais perto esses personagens que a gente conhece apenas o nome, em se apropriar mais das biografias deles, e quem quiser pode ir se preparando, estudando o que aconteceu no século II, que a gente vai estudar aí os personagens, alguns que atravessaram para o segundo século, a gente vai dar uma retomada para estudar com mais vagar essas pessoas e as contribuições que eles tiveram na edificação do cristianismo do segundo século, que ainda é um cristianismo que tem muitas marcas interessantes da sua fase ainda nascente, né? A partir do século III e do século IV, a coisa vai começar a mudar bastante, mas a gente volta a se encontrar no dia 26 de fevereiro para a nossa segunda live sobre este nosso assunto. É isso, Rafael? Jorge, eu adorei também. Eu quero te agradecer profundamente pela oportunidade de dividir esse espaço com você, porque quando a gente compartilha a mensagem de Jesus, a mensagem espírita, é a maior felicidade que a gente pode ter. Esse espaço com tantas pessoas queridas que eu tenho tido a oportunidade de conhecer, de abraçar, de conversar, e dizer que nós vamos ficar aí quinzenalmente, corrigindo, na segunda e na quarta-feira do mês, para conversar sobre o nascimento do cristianismo, a história do cristianismo. Você sabe, Jorge, eu visitei o campo de Auschwitz, lá na Polônia. E na entrada do campo de Auschwitz, há uma frase de um filósofo chamado George Santayana. Ele diz assim: nós precisamos revisitar o passado, para que a gente aprenda com os erros e não cometa mais os mesmos desatinos. Eu quero pescar essa frase para fazer minhas considerações finais, porque a gente pode revisitar a história porque tem muita coisa boa. A gente pode nos mirar no exemplo de Paulo, de Inácio de Antioquia, de Tito, de Timóteo, de Tiago Menor, e a gente pode igualmente ver o que fez Nero, o que fez Calígula, o que fizeram outras personalidades que não agiram no bem, porque daí a gente vai retificando o errado, ratificando o correto e ressignificando a nossa trajetória, na busca de sermos cada vez melhores cristãos, melhores espíritas, ser humanos, próximos a Deus e com condições de amar cada vez mais. Muito bom. Gente, eu agradeço a todos a participação conosco e fica o nosso encontro marcado para o dia 26. Uma boa noite para todos nós, que Deus nos abençoe e nos proteja nesse grande trabalho de conhecer a mensagem para transformarmos a nós mesmos. Até lá. Beijo!